você. Ele também foi homem. Glória a Jesus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar e Galileia, o seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Os pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram. De repente, carpinteiro aparece, carregando a cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro que andava sozinho. No cavalo do Espírito devagar, derramando-se em dedicação. Com os pés não sangrando, ele estava anunciando salvação. Morreu como um cordeiro, ressuscitou-se do leão. Foi o simples carpinteiro, Senhor da criação. Ele agora é o rei do universo, tem fogo em suas mãos. Seu nome é soberano, sobre o céu e o mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. E os seus inimigos param pra ouvir. E ele tem falar. Aleluia, Jesus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Oh, aleluia! Ele andava de lugar na Galileia, no seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e saravam corações. Os pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando o milagre conseguir.
Aleluia, Jesus, para ti, Senhor, nessa noite. Quando eu penso na antiga Galileia, que um dia na história apareceu, eu me lembro de um homem muito simples, que ali por muito tempo ele viveu. Nos mercados e templos das cidades, pelas vidas de homens ricos e plebeus, ele andava ensinando e pregando, era conhecido como Gamaliel. Esse homem tinha seus olhos cegos, sua voz tocava mundos corações, suas mãos curavam os pobres enfermos, e expulsavam as terríveis legiões. Esse homem ressuscitava os mortos, maravilhas ele fez e ainda mais. A Galileia era um homem peregrino, esse ser divino ao príncipe da paz. Eu presumi de Galileu levando a cruz, para sanar sobre os pecados como eu, e ensinar a escuridão com sua luz. Pelo nome eu vi braços seus, pois meu sangue derramado por Deus, Deus é o cordeiro e nele temos paz. Hoje em dia nós temos a alegria de vivermos na dispensação da fé. Esse homem que viveu na Galileia e se chamou Jesus de Nazaré. Na Judéia iniciou seu ministério, espalhando a semente do rebanho, para ter para nós refrigério da sua maravilhosa salvação. Eu deixo de Galileu levando a cruz, para salvar sobre os pecadores como eu, ensinar a escuridão com sua luz. Pelo nome eu vi os braços seus, por seu sangue derramado no madeiro. Ele é o cordeiro e ele temos paz. Galileu, Galileu, ele é o cordeiro e ele temos paz. Galileu, Galileu, ele é o cordeiro e ele temos paz. Aleluia, Jesus. Como é bom a gente adorar ao Senhor. Esse hino aqui ele é bastante conhecido. Eu creio que os irmãos todos conhecem. De tantas coisas que andei fazendo, e quase todas falhei, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa
eu já vi. Aleluia, glória a Jesus. Como é bom a gente louvar ao Senhor, meus irmãos. Glória, glória, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o tempo passa muito rápido e nós temos que entender que a palavra de Deus também ela é importante. E o culto sem a meditação da palavra de Deus, ele fica um pouco vazio. Glória a Jesus. Quero dizer para os irmãos que o irmão Domingos, ele era, antes de aceitar Jesus, eu vim lá do mundo das serestas, das noitadas, tocando nas festas, nos bares. Glória a Jesus. E Deus fez um grande milagre na minha vida, me libertou do mundo das drogas, do mundo do alcoolismo, da prostituição, todo engano. E já peço as orações dos irmãos em meu favor, pois eu sou necessitado de oração e não vale a pena eu dizer para os irmãos as minhas lutas e as minhas guerras, mas digo para os irmãos que o inimigo ele não é satisfeito, ainda hoje ele não é satisfeito com a minha conversão, e por isso a gente reconhece que a gente é dependente de Deus. Os irmãos, só para os irmãos compreender que quem vem lá do mundo e era muito usado pelo diabo em tudo, essas pessoas que aceitam a Jesus, eles são mais dependentes de oração da igreja. É por isso que a igreja ela trabalha, a igreja ela ora, tem os trabalhos de oração. É porque existe uma guerra muito forte, uma guerra muito pesada nos dias de hoje, nós estamos vivendo, contra os filhos de Deus. Ninguém vê o diabo correndo atrás de quem não quer nada com Jesus. Ele quer saber daqueles que servem a Deus, porque o trabalhar dele é esse, ele desvirtuar aos salvos. Glória a Jesus. Mas Deus ele tem nos dado vitória, e é por isso que nós estamos aqui alegres nessa noite. Quero agradecer a Deus e quero agradecer aos irmãos, ao irmão José que junto com o irmão Raimundinho, eles nos facultou ao convite para nós estar aqui. Quero agradecer também ao nobre amigo e pastor Osanã, e com certeza, com o consentimento dele, nós viemos aqui nessa noite. E eu digo para os irmãos que eu sei da responsabilidade que é subir em cima do altar na casa do Senhor para ministrar, para louvar, para ministrar. Nós precisamos compreender que a casa do Senhor e a obra do Senhor, nós precisamos fazer como Jesus fez, se esvaziar de nós mesmos, se esvaziar de nós mesmos, para que o Senhor venha nos usar, para que o Senhor venha nos abençoar em tudo. Glória a Jesus. Quero dizer para os irmãos que nós temos ali uma obra em Guaraciaba, estamos ali no trabalho missionário, nós iniciamos ali ganhando os primeiros crentes para Jesus, num bairro muito difícil, um bairro onde já teve por 2 vezes trabalho missionário
e não, como se dizer, prosperou. E o Senhor nos enviou para aquele lugar, e hoje, para a glória do Senhor, nós temos ali uma congregação com mais de 50 crentes. Nós estamos hoje aqui com o coração partido, porque lá nós lutamos com muitos novos convertidos, e a gente sabe da responsabilidade, mas o Senhor é bom. Nós ficamos orando, às vezes, a minha esposa: meu filho, vamos procurar um lugar para nós ir, nem que seja aqui pertinho, vamos em outro lugar. Eu disse: minha filha, mas nós estamos cuidando ali daqueles irmãos, se a gente sair, não, mas vamos, pois está bom. Aí, graças a Deus que os irmãos convidaram e nós estamos aqui, mas esse não é a nossa rotina de estar pregando aí para as igrejas. Pela misericórdia do Senhor, nós somos pregadores, glória a Jesus, porque nós aceitamos a Jesus, mas não por confissão. E o irmão José Ribamar falou muito bem aqui: o irmão Domingo não cobrou, graças a Deus. Eu não gosto, misericórdia, o Senhor tem abençoado, e eu já sou grato, irmão, só porque Jesus me perdoou. Você já imaginou, meu irmão? Eu vivia lá no mundo perdido, eu não tinha quem me desse 50 centavos por mim, jogado na sarjeta, abandonado nas calçadas, embriagado. As pessoas passavam por mim e me condenavam: isso aí está perdido, isso aí nunca mais. E aí o Senhor me perdoou, o Senhor me lavou com o seu sangue, glória a Jesus. E hoje eu estou aqui grato ao meu Senhor pela salvação, pelo perdão, glória a Jesus. E é isso que nós devemos a cada dia, irmãos, é reconhecer o grande milagre que o Senhor fez por nós. Sem mais delongas, irmãos, vamos aqui meditar apenas algum instante aqui na palavra de Deus. Eu não quero passar das 9, que é para nós irmos para a nossa casa. Está no inverno e eu não quero enfadar os irmãos também. Amados, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus que é muito conhecido da igreja, que é no capítulo 28 de São Mateus, do versículo 16 ao 20. Jesus, depois da ressurreição, Jesus, ele aparece para as irmãs Maria, as irmãs Maria Madalena e outra Maria, e também outra irmã pelo nome de Joana, que os textos seguintes, nos evangelhos seguintes, relatam sobre ela. E Jesus aparece para as irmãs, e Jesus diz para as irmãs dizer para os discípulos que Jesus estava indo para a Galileia, para ter um encontro com eles. Glória a Jesus. Lembrando, irmãos, que Jesus ele veio, glória a Jesus, pelas profecias já escritas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, do capítulo 3, o versículo 15, que a palavra de Deus nos diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Glória a Jesus. Essa profecia, ela já dizia que o Salvador viria, glória a Jesus, para libertar o seu povo dos seus pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós chegamos no livro de Isaías, pulando aqui todos os livros do Antigo Testamento, no livro de Isaías, mais precisamente no capítulo 61, a palavra de Deus diz que ali o Espírito Santo, usando o profeta Isaías, dizendo que Jesus, ele seria aquele que Deus capacitaria com o Espírito Santo para libertar os cativos, para quebrar as correntes dos aprisionados, para curar os enfermos,
para libertar aqueles que estavam em prisão. Glória a Jesus. E quando nós chegamos, amados, quando nós chegamos já no Novo Testamento, aqui no livro de São Mateus, aí no capítulo 1, ali já relata o nascimento de Jesus, quando Mateus ele escreve, glória a Jesus, relatando o nascimento de Jesus. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor, ele desceria através de um anjo para apresentar a Maria o projeto de Deus para o nascimento do Salvador, para o nascimento de Jesus. E a Maria questiona e diz: como será isso? E o anjo diz para Maria: Maria, não se preocupe, porque isso que você vai conceber é do Espírito Santo, e ele será, glória a Jesus, e ele será grande, glória a Jesus, ele será Senhor, e o nome dele será chamado Jesus, glória a Deus. E em outro texto diz também que o nome dele será Emanuel, que também quer dizer Deus conosco, glória a Jesus. Então o plano de Deus para salvar a humanidade, ela vem desde o início, quando o homem pecou lá no jardim. Deus ele já tinha um plano para salvar a humanidade. E nos dias que nós estamos vivendo hoje, nós já estamos desfrutando, louvado seja Deus, desta graça que Deus nos deu, da graça que o Senhor nos revelou através de seu Filho, para que nós sejamos missionários da última hora, para que nós sejamos aqueles que sucedem, que após Jesus, ele diz na sua palavra: vocês terão a oportunidade de fazer muito mais do que eu fiz. Glória a Jesus. Isso Jesus dizia porque ele, nos seus 3 anos de ministério, foram apenas 3 anos. Jesus vai para a cruz do Calvário. Ali Jesus morre, ressuscita ao 3º dia. E ao 3º dia ele aparece aos discípulos para designar a eles o início da igreja. Glória a Jesus. Que ali sucessivamente começaram, glória a Jesus, a nascer os primeiros discípulos, os primeiros crentes daquela época, e eles continuaram pregando o Evangelho, levando a palavra de salvação para as vidas. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus, aqui no capítulo 28, essa primeira aparição de Jesus após a sua ressurreição, lembrando, irmãos, que Jesus, antes dele ir para a cruz do Calvário, Jesus ele capacitou os seus discípulos. Jesus ele instruiu os seus discípulos. E qual era o ensinamento de Jesus para os seus discípulos? Nós podemos, irmãos, relatar aqui no livro de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo 7, ali um prendimento de Jesus para ensinar, para capacitar os seus discípulos, para eles darem continuidade ao Evangelho. Glória a Jesus. Quando chega no capítulo 10 de São Mateus, louvado seja Deus, vamos, irmãos, ler apenas um versículo aqui do capítulo 10, quando Jesus, ele chama os discípulos. O versículo 1 diz assim: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para o expulsar e para curar todo tipo de doença e enfermidades. Glória a Jesus. Veja só, amados irmãos, aqui Jesus está iniciando aqui uma igreja, preparando aqui uma igreja para dar continuidade. Quando ele vem no capítulo 5, capítulo 4, capítulo 5 de São Mateus, Jesus chama os discípulos, escolhe os discípulos. Nós podemos ler no capítulo 4, versículo 18, quando Jesus chega na beira do mar e olha para Pedro, que está pescando.
Pedro e João. E Jesus diz assim: vinde, porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Glória a Jesus. Então quer dizer, meus amados irmãos, que Jesus, quando ele nasce e passa 30 anos vivendo normalmente como qualquer pessoa, aos 30 anos ele desce ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ali o Espírito Santo de Deus pousa sobre Jesus e o Pai abre os céus e diz: este é o meu Filho amado, em que eu me comprazo. Glória a Jesus. Ali Jesus começa o seu ministério. Jesus começa a levantar ali os seus primeiros discípulos. Ele começa a anunciar o Evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meus irmãos, Jesus ainda hoje, ele continua capacitando pessoas para fazer a sua obra. Jesus ainda hoje, ele ainda outorga pessoas, capacita para ir ao campo de trabalho, levar a mensagem da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, em que nós não vemos isso rotineiramente, pessoas pregando a palavra de Deus, aonde o Evangelho ele está camuflado. Nós podemos detectar por onde nós passamos. Dificilmente você vê alguém numa praça, dificilmente nós podemos contemplar pessoas evangelizando do pessoal, visitando pessoas, entregando folheto. Nos dias que nós estamos vivendo hoje está raro. Mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus ele está à disposição, procurando pessoas dependentes dele para fazer essa tarefa. Jesus ainda hoje ele está capacitando pessoas. Jesus ainda hoje está procurando jovens que desejem fazer a obra de Deus. Jesus ainda hoje está procurando pessoas que tenham desejo de ganhar almas para Jesus. Eu me admiro e fico meditando às vezes, quando Jesus olha para Pedro, passou a noite todinha olhando para Pedro. Pedro rebola a rede desse lado, rebola para o outro lado e morre. Joga a rede para o lado da frente, para o lado de trás, e não pega uma piaba. Aí Jesus diz assim: rapaz, esse cara é insistente, viu? Aí passaram a noite todinha aqui jogando a rede, não pegou o peixe. É esse aqui mesmo que eu vou ajeitar ele para ele ser um ganhador de alma. Aí Jesus chega e diz: vocês não pegaram nada. Ele disse: nada, Senhor, nós passamos a noite toda jogando aqui. Aí Jesus disse: não, pois joga aí a última vez. Aí Pedro dissesse: o Senhor está dizendo, é no nome do Senhor que nós vamos jogar a rede. É porque às vezes, irmão, tem pessoas que querem fazer o Evangelho, querem fazer a obra de Deus por status. Não funciona. Tem que ser segundo a palavra do Senhor. Tem que ser segundo a palavra do Senhor. Aí Pedro disse: Senhor, segundo a tua palavra eu vou jogar a rede. Aí ele jogou a rede e não conseguiu trazer tanto peixe para dentro da rede, que a Bíblia diz que quase o barco ia a pique. Aí, irmãos, o que nós precisamos é nós voltar para o Senhor, colocar o joelho no chão e dizer: Jesus, a minha família depende de mim, e a minha família ela precisa ter um encontro com o Senhor. Jesus, me capacita, porque eu quero ganhar a minha família para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 5 de Marcos, a Bíblia fala do endemoniado Gadareno.
endemoniado gadareno, ele, quando os irmãos lêem o capítulo 5 de Marcos, os irmãos vão entender ali a história mais ou menos daquele endemoniado. Ele vivia nos cemitérios, ele vivia pelas estradas, atacando as pessoas. A Bíblia diz que ele se mutilava, ele se furava com pedras, ele aprisionavam ele em correntes, mas ele despedaçava as correntes. Jesus atravessa o rio, o mar, no barco. Ali o mar levanta uma grande tempestade. Quando ele chega do outro lado, liberta aquele homem, que a Bíblia relata que ele tinha legiões de demônios. E o próprio escritor Marcos diz que aquela legião era mais ou menos ali 4.000 demônios que estavam sobre as cacundas daquele homem. Jesus liberta pela autoridade aquele homem, e aquele homem chega para Jesus e diz: mestre, eu quero ir com o Senhor. Aí Jesus disse: olha, vá para a sua família. Vá para a sua família e conta para a sua família quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Vai e anuncia o Evangelho à tua família. Aleluia! Jesus, cansado da caminhada, chega na beira do poço em Sicar. A mulher disse para Jesus: eu sou samaritana, você é judeu, jamais eu quero acordo com você. Jesus disse: eu tenho água para te dar, e a água que eu tenho para te dar, esta água você vai beber e nunca vai ter sede. Aí aquela mulher olha para Jesus e disse: eu volto a minha palavra atrás, isso eu estou falando das minhas palavras, quero dessa água, Jesus. Jesus convence aquela mulher do Evangelho. Aquela mulher vai para a sua terra em Samaria, leva Jesus. Lá ela ganha toda aquela região, a sua família, para Jesus. Amados irmãos, o que eu quero dizer é que nós somos missionários de Jesus, e Jesus nos otorgou, nos capacitou, nos deu autoridade para nós sermos ganhadores de alma. Louvado seja o nome de Jesus. Aí aqui no capítulo 10, Jesus ele diz assim: olha, tendo Jesus chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para o expulsar e para curar todo tipo de enfermidades e doenças. Você tem essa autoridade, irmão. Você já sabia que você tem? Oh, glória a Deus. No dia que você recebeu o Espírito Santo na sua vida, Deus nos capacitou. E a Bíblia diz assim: que o que está em nós é mais poderoso do que o que está no mundo. Tem pessoas que quando vê uma pessoa possessa, corre a régua com medo. Mas se ele for, Jesus vai dar a capacidade a ele, para ele orar, e o demônio vai bater em retirada. Porque a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo de Deus que está em nossa vida não é o espírito de covardia, mas o espírito de ousadia. Glória a Jesus. Então aqui Jesus chamou os discípulos e os capacitou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, o que nós queremos transmitir nessa noite é que a obra de Jesus, o trabalhar de Jesus, o desejo de Jesus para nós é de nos capacitar, é de nos encher do Espírito Santo, para nós pregarmos a palavra de Deus e as pessoas crerem no Evangelho de Jesus. Nós estamos, irmãos, vivendo nos dias difíceis.
A internet hoje, irmão, a internet hoje é uma desgraça. Igreja tal, e é escândalo para cá, escândalo para lá. E aí às vezes a gente se embaraça com essas coisas e esquece que Jesus nos capacitou para nós sermos pregadores da palavra dele. Glória a Jesus. Não importa o que esteja acontecendo no outro lado do mundo, aonde quer que seja, nós somos capacitados para levar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Esse capítulo 28 de São Mateus, quando nós lemos versículo 18, Jesus diz assim: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem aqui tem Jesus na vida? Quem tem Jesus? Glória a Deus. Olha só, que maravilha. Nós temos Jesus. Você tem Jesus, jovem. Você tem Jesus, senhoras. Crianças, vocês têm Jesus. Nós temos Jesus na nossa vida. Ah, irmão, prove aí que nós temos Jesus. Vamos ler Evangelho de João, capítulo de número 14. Capítulo de número 14, o versículo 23. Para nós encerrar. Glória a Jesus. Evangelho de João 14, 23. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: se alguém, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem ama Jesus aqui? Olha, glória a Deus, glória a Jesus, irmão, tenha certeza que quem está em nós é mais poderoso que o mundo, porque quem está com nós é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Esse versículo aqui, irmãos, cala a boca dos unicistas, cala a boca dos catolicistas, dos abortistas, dos mundistas e de todo mundo. Aqui a palavra de Deus nos garante que quem está com nós é Deus, é o Filho e é o Espírito Santo. Se verdadeiramente nós amarmos a Jesus, meus irmãos, grato a Deus, grato ao Senhor por esta oportunidade. Não quero passar do horário, mas quero dizer para os irmãos que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. E nós precisamos levar a palavra de Deus. O pregador Salomão, em Provérbios capítulo 24 e 11, ele diz: livra os que estão sendo levados para a matança. Aí ele diz: se o puderes retirar. Glória a Jesus. Livra os que estão sendo levados para a matança. Provérbios 11 e 30. O fruto do justo, glória a Jesus, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Glória a Jesus. E assim, meus irmãos, nós prosseguiremos nessa terra, anunciando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, enquanto há tempo. Glória a Jesus. E eu creio aqui que nessa congregação Deus vai levantar missionários aqui, homens e mulheres de Deus, para pregar a palavra de Deus. Quem crê assim, dá uma glória para Jesus.
Que Deus lhes abençoe em nome de Jesus. E eu peço as orações dos irmãos e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, bom é estar na casa do Senhor. Bom é estarmos na presença do Senhor. Queria louvar o nosso Deus pela vida dos irmãos. A gente sabe que é um período de chuva, né? Um período de inverno. E às vezes fica um pouco difícil para que alguns venham à igreja. Mas nós louvamos a Deus pelos irmãos que aqui vieram. Gostaria de agradecer ao nosso Deus por essa semana, esse final de semana tão abençoado que tivemos. Tivemos uma Santa Ceia, quinta-feira, no qual sentimos aqui a presença e a glória do Senhor. Ontem, sábado, tivemos aqui um culto abençoado, culto com os jovens, onde sentimos aqui a glória do Senhor descendo aqui no nosso meio. Como é bom, irmãos, estar na presença do Senhor, como é bom estar na casa do Senhor. Hoje pela manhã, em virtude de hoje ser o nosso culto de missões, tivemos ali um culto, irmãos, evangelístico, ali na praça. Queria dizer para os irmãos que fiquei muito feliz com a presença dos irmãos ali. Eu fiquei com um pouco de medo, irmãos, de chegar ali e ficar só eu com o José e o pastor, né? Porque isso tem acontecido em alguns lugares, mas os irmãos vieram, os irmãos fizeram presente, as irmãs, os jovens, e ali estivemos louvando a Deus, estivemos anunciando, irmãos, as boas novas e pregando o Evangelho. Foi para isso, irmãos, que nós fomos chamados. Eu fico meditando aqui na palavra que o irmão Domingos trouxe. O homem, o endemoniado de Gadara, ele quis ir com Jesus, ele quis seguir a Jesus. Jesus já estava no barco para ir embora, e ele queria entrar no barco, mas Jesus, não, tu volta e vai lá para os teus familiares e fala as maravilhas que Deus tem feito na tua vida. Deixa eu lhe perguntar nessa noite, você tem falado para os seus familiares as coisas que Deus tem feito na sua vida? Porque, meu irmão, Deus deu o livre-arbítrio para o homem, para mim e para você. Eu escolhi com quem eu ia casar, eu escolhi onde eu ia morar, eu escolhi a profissão que eu ia ter. Deus nos dá o livre-arbítrio para tudo isso, mas Deus não te deu, irmão, o livre-arbítrio para tu escolher a tua família. A tua família foi Deus quem te deu, foi Deus quem te colocou lá. Aí você pode dizer, mas minha família é tão difícil, mas Deus te colocou lá. Fala o que Deus tem feito na tua vida, as maravilhas que Deus tem feito na tua casa. E assim tu vai trazer, assim tu vai ganhar os teus, para um dia também estar aqui, louvando e adorando o nome do Senhor. Você crê nessa palavra? Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem nos feito aqui nesse lugar, por tudo que Deus tem nos proporcionado. Amém? Tem algum aviso? Relatório da semana, do trabalho da semana. Relatório semanal dos trabalhos do Senhor. Segunda-feira, às 7 horas da noite, círculo de oração, dirigente Enel, Desse Porteiro, João José e Ibamar. Terça-feira, às 8 horas da manhã, consagração, dirigente Mantetilda. E à noite, às 7 horas, escola bíblica para adultos e crianças. Quinta-feira, às 7 horas da noite, culto de doutrina, dirigente irmão Raimundinho, porteiro irmão Silvano. Sábado, culto de Santa Ceia na sede. Domingo, às 9 horas da manhã, escola bíblica para os jovens, professora irmã Letícia. E às 7 horas da noite, culto da família, dirigente irmão Raimundinho, porteiro irmão Arimatéia. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Os irmãos querem ir para casa? Convido os irmãos para se de pé. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que nós ouvimos da parte do Senhor. Amém? Quem precisa de oração? Os irmãos querem agradecer o irmão Domingo? Diga amém. Amém.
Senhor nosso Deus e nosso Pai que estais nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, meu Pai, nós te agradecemos por tudo, meu Senhor, que nós ouvimos aqui nesta noite. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo da verdade, por tu estar estado conosco aqui neste lugar. Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pois para nós é sempre uma alegria e um privilégio quando estamos na tua casa. Agora, Senhor, nos despede em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite de paz, de gozo, de comunhão contigo. Que possamos dormir e acordar, meu Senhor, na esperança da tua vida. Dá-nos uma semana próspera, uma semana abençoada. Ser com o teu povo, ser com a tua igreja. Nos ajuda, Pai, pois somos dependentes, Senhor, da tua presença. Somos dependentes de ti. Assim, Pai, nós choramos e assim nós te agradecemos no nome santo de Jesus. E a igreja diz amém. Saúde seu irmão com a paz do Senhor.